Meus irmãos, está na hora de começarmos. Então peço aos amados que tomem seus lugares para darmos início ao nosso segundo dia de atividades acadêmicas aqui na igreja. Hoje o dia promete, todo mundo descansado, o professor está bem descansado, hoje ele está com todo o gás, né? Vamos orar, irmãos, vamos começar o dia. Depois de comermos alguma coisa, vamos agora agradecer ao Senhor, pedir ao Senhor que esteja no meio de nós mais uma vez. Nosso Deus Todo-Poderoso e Pai, te louvamos e agradecemos. Nós temos recebido de Tuas mãos, Senhor Deus, continuamente a graça e o favor imerecido. Por isso nós agradecemos a Tua bondade, Tua grande misericórdia para conosco, apesar dos nossos pecados, apesar, Senhor Deus, de nós mesmos, o Senhor tem derramado bênção sem medida sobre a Tua igreja, Pai. Nós Te louvamos por nossas famílias, nossas esposas e filhos. Te louvamos pela igreja, Senhor, a qual o Senhor nos permitiu fazer parte, pelo sangue e os méritos do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Santo Deus, por este seminário, Pai, pois mais uma vez nós temos também provado da Tua grande fidelidade em nos dar instrução pelo Teu Espírito Santo, por meio de ótimos professores, por meio dessa instituição acadêmica que tem sido uma bênção para todo o Brasil. Deus, continue derramando graça sobre nós. Nós Te pedimos que ao longo deste dia o Espírito do Senhor esteja aqui sobre nós, abrindo nossa mente, os nossos corações, e que todo o conteúdo seja passado e recebido pela Tua igreja, pelo povo que se acha aqui. Prepare, Senhor Deus, os Teus pastores. É o que nós Te suplicamos nessa manhã, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos então ouvir a palavra do nosso Deus. Convido o pastor Paulo Júnior para estar aqui. Ele vai trazer a reflexão desse dia. Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar de um aspecto pastoral que chama perseverança. Nós muitas vezes nos sentimos abandonados e sozinhos no ministério pastoral, seja pela ausência de uma pluralidade de presbíteros, que é uma grande realidade na maioria das igrejas brasileiras ou implantação. E mesmo às vezes com pluralidade de presbíteros, nós temos as nossas crises internas, na qual precisamos de amigos, precisamos de irmãos para estarem conosco. Eu gostaria de trabalhar dois textos de forma bem rápida. Aqueles que puderem, abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Nós leremos do verso 1 ao 8. Romanos, capítulo 5, verso 1 ao 8. Está escrito assim na minha versão, que é a ARA. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Meus irmãos, no ministério pastoral haverá várias lutas. Haverá lutas durante a caminhada, haverá lutas na sua família, haverá momentos que você irá pensar em desistir. O que eu estou fazendo aqui? Por que minha família tem que ouvir isso ou passar por isso? Haverá divisões dentro da igreja na qual o pastor deve se manter firme e fiel à santa palavra de Deus. O pastor é chamado para ser escravo da palavra de Deus. Nós somos ministros da palavra de Deus. Isso não é fácil muitas vezes, porque muitas vezes nós enfrentaremos o outro pastor nosso com um problema, que você deverá chegar nele, que foi a pessoa que te instruiu, e falar: o senhor está errado. Às vezes será com a sua esposa, com um ente próximo ou com um amigo, mas nós somos chamados para sermos fiéis. Nós hoje vivemos em nosso país um cenário político muito conturbado. E como cristãos, nós nos manifestamos, mas até a nossa manifestação pode gerar problema. Ou porque o pastor é calado demais e não fala nada, ou porque o pastor é ativo demais e faz alguma coisa. Como lidamos com isso? Lidamos com isso olhando para Cristo. É Cristo que vai nos gerar o quê? Perseverança. Então a tribulação vai nos dar perseverança, vai nos ensinar a caminhar. Quando aquele membro seu está com aquela dificuldade que você já passou, você consegue chegar nele e falar: vai ficar tudo bem, eu estou com você, eu já passei. Eu gosto muito do Bunyan quando ele fala que o pastor tem olhos que ninguém tem no livro Peregrino, porque ele vê os perigos e os buracos aonde o cristão pode cair. E Deus requisitou isso de nós. O pastor Marcos pregou esses dias que ser pastor, ser ministro é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus dado à igreja. Por que eu estou falando isso? Porque se Deus não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, se o Senhor nos amou primeiro, não nos daria com Ele todas as coisas, não completaria em nós a carreira que foi proposta. Ele é o responsável pelo agir e pelo realizar. Nós temos que olhar para a cruz. Toda vez que subimos num púlpito, como diz Richard Baxter, imagine que o Deus Todo-Poderoso para o céu, com suas hostes celestiais, e olha para o culto que você está dando para Ele. Quando você coloca essa visão na sua mente, eu pergunto: você viveria do jeito que você está vivendo? Você pregaria da forma que você está pregando? Isso aumenta a minha fé. Eu sei que eu tenho um Deus Todo-Poderoso que me ama e habita no meio do seu povo. Feita essa introdução, quero falar mais uma coisa. Lembra do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo? Ele vem falando: todos me abandonaram, mas Paulo continuava estudando. Traga-me os pergaminhos. Traz João Marcos, aquele que eu briguei com ele lá, ele me é útil. Paulo havia amadurecido e chegado ainda mais no final do seu ministério. Lembre-se de Elias. A Bíblia diz que Elias era igual a nós, homem sujeito a falhas, mas orou e o Senhor respondeu. Interessante que Elias foge. Tinha acabado de fazer todo um milagre que Deus tinha realizado pela sua mão, e agora ele foge com medo. E Elias se esconde em uma caverna. Vem terremoto, vem fogo, ventania, e vem uma brisa muito suave, na qual o Senhor fala para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Desce e vai fazer a obra que eu te chamei. Unge fulano como rei, chama fulano para ser seu sucessor. E Deus dá ordem para Elias. Veja Moisés, conduz um povo difícil, um povo rebelde, que Deus o destrói no deserto, exceto aqueles que eram menores quando haviam saído. E por causa daquele povo duro, você vê o texto anterior, Moisés tinha acabado de perder a sua irmã.
E Moisés fere a rocha a segunda vez. Por conta disso, Moisés não entraria na terra prometida. Haveria. E Moisés, teoricamente, morre sozinho. Então, quando você olha para Paulo encarcerado, Elias fugindo, e Moisés, você fala, não há esperança. Mas há esperança. Porque o Deus de Elias foi buscá-lo por meio de um redemoinho, com carros de fogo que passaram. Foi o Deus de Moisés, segundo as Escrituras, que o sepulta. O próprio Deus estava com ele. E o Deus de Paulo, que o conforta, quando ele fala, eu combati o bom combate. Que isso no termo grego, se estudar um pouco da história grega, era aquela luta até que um desmaiasse. Eu completei a carreira, de novo, Jogos Olímpicos, e eu guardei a fé, como aquele que protege com tudo que tinha. Se o Senhor deu graça para esses homens, o Senhor dará graça para nós. Nós não precisamos nos desesperar, e acontece. Tem momentos que você olha e fala, Senhor, eu estou mal. Senhor, eu estou amargo. Senhor, eu não vejo esperança. Mas lembre-se que o Senhor é a nossa esperança. Olhemos para a cruz, nos apeguemos fielmente ao nosso Deus, que o nosso Deus está conosco em nosso socorro, que nós possamos ser fiéis em toda e qualquer situação, para que quando chegarmos diante do nosso grande mestre, do nosso Senhor, Ele possa dizer, servos bons e servos fiéis, venha agora desfrutar da alegria do seu Senhor. Não desanimem, perseverem hoje, perseverem amanhã, perseverem dia após dia, pois que a nossa esperança é o nosso Deus, e ela não falha, ela nunca falhará. Como diz o salmista, ainda que estoure uma guerra, eu terei paz, porque o Senhor está comigo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu gostaria também que nós estivéssemos orando. Hoje está tendo muitas manifestações em nosso país. E nós somos os sentinelas do país. Nós oramos e temos um Deus que nos ouve. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus proteja quem está manifestando. Que Deus proteja os agentes de segurança que estão lá sobre ordens. E que Deus se levante em nosso favor. Porque eu tenho certeza que quando a igreja do Senhor ora conjuntamente, o Senhor a ouve e o Senhor a responde. Nós somos aqui praticamente todos ministros do Evangelho do nosso Deus. Então vamos pedir a Deus graça pelo que está acontecendo com o nosso povo. Eu gostaria de pedir hoje o pastor Josué para estar fazendo essa oração para nós. Senhor, nosso Deus, Pai de rica graça e misericórdia, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque Tu és santo, Tu és grande, Tu és sublime, Tu és maravilhoso. Ó Deus eterno, quão gratos somos a Ti, ó Deus, pois mais um dia nos concede a Tua rica misericórdia, para que possamos estar aqui, juntos, reunidos, em mais uma aula desse seminário. Nós louvamos a Ti, ó Deus, também pelo pastor Paulo Júnior, que fez a abertura com a devocional. Pedimos, ó Deus, que estejas conosco, abençoando também o pastor Samuel, que vai fazer as palestras, nos dar as aulas. O pastor Ivan, que vai interpretar. Guia-nos nessa tarde, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Ó Senhor, ensina-nos por meio da nossa razão, mas também ensina-nos no nosso espírito, ó Pai. Mova-nos, comova-nos, ó Deus. Ó Pai eterno, forme homens fiéis, homens, meu Deus, preocupados, empenhados na Tua obra, homens que se esforcem, meu Deus, pelo avanço do Seu reino, homens, meu Deus, que se dediquem à edificação da Tua igreja. Que sejamos nós esses homens, Pai. Quantas vezes temos falado, meu Deus, que a seara é grande, o que falta são trabalhadores. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos esses trabalhadores fiéis. Dá-nos a Tua graça, ó Pai, que Tu possas
abençoar-nos mantendo esse seminário, meu Deus, de modo a formar homens com esse propósito, com essa disposição, com esse desejo. Obrigado também pela nossa igreja, ó Pai, que está podendo sediar esse seminário. Abençoa-nos, ó Deus. Eu louvo o Teu nome pelos irmãos envolvidos nessa obra, Pai. Irmãos que estão se dedicando, deixando o seu feriado como hoje, para poder se dedicar a essa obra maravilhosa que Tu tens realizado em nosso meio. Aproveitando, Pai, pedimos também, meu Deus, hoje feriado nacional, muitas pessoas estão se concentrando em Brasília, pedindo justiça, ó Deus, lisura das eleições. Pedimos a Ti, ó Pai, que Tu nos abençoe o nosso país, meu Deus, ó Deus eterno, de modo que esses homens perversos, ímpios, maus, injustos, caiam, ó Pai. Ó Deus, levante pessoas, ó Deus, que guiem nosso país com autoridade provinda de Ti, mas de modo justo, ó Pai. Sabemos, ó Deus, quantos ímpios, que são a grande maioria naquele congresso, no nosso Senado, como autoridades do nosso país. Ó Deus, salva-os, salva essas pessoas, ó Pai, que o Evangelho alcance as pessoas. Tenha misericórdia, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, enquanto Seus filhos, enquanto Seus servos, a lutarmos, ó Pai, por um país mais justo, um país, meu Deus, em que seja permitido, meu Deus, não só permitido, como nós tenhamos liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade, ó Pai, para pregar o Teu Santo Evangelho, liberdade, ó Deus, para cultuar o Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, a mantermos esse país, ó Deus, que nos dá condições, ó Deus, de expandirmos o Teu reino, o Teu Evangelho e lutarmos pela edificação da Tua igreja. Tenha misericórdia, Pai. Ajuda nessas manifestações, ajuda as autoridades, como as Forças Armadas que estão sendo solicitadas, ó Deus, para intervenção. Ó Deus, seja feita a Tua vontade, de modo que o Teu povo, meu Deus, seja beneficiado e nós continuemos tendo essa liberdade para pregar o Teu Santo Evangelho no nosso país. Nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.